Good morning, sexto ano. How is it going? Tudo bem com vocês, pessoal? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Seguimos aí com as nossas aulas remotas da Escola Educar. Hoje é a 21ª semana de aulas remotas. Essa semana nós vamos falar das Information Questions, ou WH Questions, ou WH Words, como também são chamadas, tá? Se não me engano, na apostila de vocês está como Information Questions, ou WH Questions, ok? Então, ó, nós temos, assim, uma quantidade até boa de WH Questions. Temos outras palavras que não iniciam com W, né, que a gente fala em inglês, mas que são consideradas Information Questions, tá? É o caso do how, que é essa palavrinha que está aqui por último, né? Deixa eu sumir minha barrinha aí para mostrar para vocês. O how, que é usado quando nós perguntamos sobre a maneira ou a qualidade de alguma coisa, né? Como, né? E temos as outras também. Então, vamos ver aí rapidinho, mais ou menos aí como que elas funcionam. Eu escolhi duas aí para a gente poder exemplificar, né? Então, quando usamos as WH Questions ou WH Words para fazer perguntas em inglês, as respostas nunca serão dadas com short answer. Então, aquela short answer que vocês aprenderam logo há pouco tempo, né? De yes, I do, no, I don't, yes, he is, no, she isn't, essas coisas assim, a gente não pode usar como resposta para perguntas feitas com WH Questions ou Information Questions. Tá bom? Por quê? Vamos ver por quê. O que acontece? A gente vai responder as perguntas dessa imagem ao lado aqui, algumas delas, né? Para que a gente possa aprender aí como que esse tipo de pergunta deve ser respondida em inglês, tá? Então, vamos ver aqui primeiro quais são as WH Words ou Information Questions que a gente tem aí, que são as principais. Então, eu tenho what a gente vai usar quando a gente quer saber alguma coisa, uma informação de algo. Por exemplo, what did you do last evening? O que você fez na última noite, tá? Então, você vai responder o que você fez. Eu não posso responder com short answer, porque senão vai ficar sim, eu fiz, ou então no, eu não fiz, né? Yes, I did, no, I didn't. Eu não posso fazer isso, tá? Eu tenho que responder com uma resposta mais específica. Eu tenho que dizer o que é que eu fiz na noite passada, tá? A palavra when eu vou usar para quando alguém me perguntar alguma coisa sobre tempo, relacionada a tempo. Então, when do you arrive? Quando você chega? Então, quando você chega da escola, quando você chega do trabalho. When do you arrive from school, por exemplo? Quando você chega da escola, por exemplo, né? Where eu vou usar quando for me perguntado sobre lugar, por exemplo. Então, no exemplo aí da frase tá: Where do you go for your tuitions? Onde você vai para o seu aprendizado? Então, para a sua educação, né? Para onde você vai? Você vai para a escola, você vai para a casa de alguém, né? No nosso caso agora a gente fica em casa, não é? Porque a gente não tá podendo ir para a escola. Agora o who é usado quando a gente quer perguntar sobre a identidade de alguém ou de mais pessoas, tá? Então, who called earlier? Quem ligou mais cedo? É o exemplo aí, né? Então, eu vou responder, por exemplo, my mom called me earlier. Minha mãe me ligou mais cedo, por exemplo, tá? Ou então só com o nome de uma pessoa. Por exemplo, eu posso falar assim, my dad, meu pai, tá? Depois, whose. Whose é usado para quando a gente pergunta sobre posse. Por exemplo, whose place are you staying at? Em que lugar você está ficando? Esse ficando aí, você está morando, né? Então, que lugar que você está morando? Você tem... você está vivendo onde, né? Whose, né? É posse, mas, por exemplo, você pode estar morando de aluguel, você pode estar morando numa casa, você pode estar morando com seus pais, né? Então, aquele lugar te pertence no momento, mesmo que seja aluguel, né? Na casa de quem, né? Na casa de quem você está ficando, no lugar de quem, né? Então, no hotel, que hotel que é esse, né? Então, mais ou menos isso, tá?
Which a gente usa para quando a gente tem uma escolha. Por exemplo, quando eu tenho uma opção para escolher entre duas coisas. Por exemplo, which flavor of ice cream would you like? Chocolate or strawberry, né? Que sabor de sorvete você quer? Você gostaria, né? Chocolate ou morango, tá? Então, quando eu tenho aí duas opções, por exemplo, um limite de opções, eu vou usar o which. Quando eu não tiver esse limite de opções, quando for uma grande quantidade de sabores de sorvete, por exemplo, aí eu vou fazer essa pergunta usando o what, tá? Não tá explicitado aí na figurinha não, mas eu tô falando com vocês, tá bom? Depois o why é a nosso porquê de pergunta, né? Que a gente escreveria separado no português, mas no inglês, olha como é mais fácil. Why para pergunta e because para resposta. Então, são duas diferentes, não tem nem como confundir regra de porquê, né? Why sempre para pergunta, tá? Why is used when asking for reasons. Então, é usado para perguntar sobre razões, motivos, né? Why would you say something like that? Por que você diria algo como isso que você disse, por exemplo, né? E o how, finalizando, que é usado quando você pergunta sobre a maneira ou a qualidade ou uma condição de alguma coisa. How did you do that? Como você fez isso, né? Então, eu peguei aqui dois exemplos. O primeiro é com what. What did you do last weekend? Eu mudei lá na figurinha, tá last evening, mas eu perguntei para vocês aqui agora no exemplo, last weekend, final de semana. O que você fez no último final de semana? Aí uma possível resposta, né, seria I went to the club and took some bath. Então, eu fui ao clube e tomei um banho de sol. É só um exemplo, tá, gente? Na segunda aqui embaixo, eu tenho when do you arrive? É exatamente o mesmo dessa aqui, ó. When do you arrive? Quando você chega? I arrive about 1 o'clock. Eu chego por volta de 1 hora. Esse about é por volta de 1 hora, tá? Mais ou menos 1 hora, tá bom? Ok. Na sequência, temos aí um exercício que a gente vai resolver ele agora junto, tá bom? Para vocês verem como fica. Então, vamos fazer esse exercício juntos para aprender mais um pouco. Somente as respostas estão registradas aqui, pessoal. Deixa eu pegar meu apontador aqui. Só as respostas estão aqui, as perguntas já estão do lado de cá. Então, vamos ver. Aqui eu tenho um quadrinho com information questions e WH words. Então, eu tenho 3 exemplos, ó. What time do you get up? Então, veja que marquei direitinho, ó, onde tem o auxiliar do you, do they, do we, e tenho o phrasal verb que eu quero usar, que eu quero saber, né? Então, get up a gente sabe que é levantar. Levantar de manhã, levantar de tarde, né? De repente você dorme, tira um cochilinho à tarde, né? E aí depois você get up, levanta. E serve também para você levantar de algum lugar. Então, caiu, get up, né? Levante-se. Então, what time do you get up? Que hora você se levanta? Aí, ó, I get up at 9 o'clock. Então, eu perguntei do you, respondi com I. O get up continua igual. Então, eu não posso responder com short answer. Não posso falar assim, yes, I do. No, I don't. Não. Eu tenho que responder dando uma informação específica. Eu quero saber what time, que hora, tá? Então, what time do you get up? I get up at 9 o'clock. What time do you get up? What time do they get up? They get up late. What time do we get up? We get up early. Então, mudei aí o sujeito para vocês verem aí que não muda quase nada na pergunta, só muda o sujeito e o sujeito da resposta, tá bom? Às vezes permanece o mesmo, no caso do they e do we, no caso do you, muda para I, tá bom? Então, choose the best answer. Então, aqui a gente tem vários sujeitos e o restinho da frase. Então, vai depender da pergunta a minha escolha do sujeito para a resposta, tá? Então, ó, primeira, where do Rob and Matt live? Onde o Rob e Matt vivem? Então, são 2 pessoas, então é they. Então, eu vou responder, they live in England. Então, eu circularia ou marcaria o pronome they. They, o resto da frase já está pronto. Live in England.
Why do the girls study every day? Então, por que as garotas estudam todos os dias? As garotas, se são as garotas, eu também vou usar they. Então, because para resposta, né? Perguntou com why, eu vou responder com because. Because they have an exam. Porque elas têm uma prova. Número 3, number 3. What do you eat at dinner? O que você come no jantar? Eu tenho opções aqui. I, you, they, we. You, se eu perguntei para você, você vai responder com I, eu, né? I eat chicken soup. Sorry. I eat chicken soup, tá? Então, eu tomo sopa de frango, tá? Tipo canja, né? Uma canjinha, tá? Número 4. When do Tim and I have football practice? Quando que o Tom e eu temos aula de futebol? Então, o Tom e eu somos nós, né? Então, é we. We have football practice on Saturday. Eu poderia responder de uma maneira mais resumida. Por exemplo, poderia ter colocado assim, we practice football or we have on Saturday, ou então somente on Saturday. Simplesmente isso, mas eu jamais poderia responder essa pergunta com short answer. Nunca, 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 tá? Eu preciso especificar alguma coisa. Nesse caso aí da número 4, eu estou perguntando quando. Então, se eu respondesse só com on Saturday, tava tranquilo, tá? Number 5, how do you go to school? Como você vai para a escola? Eu perguntei você, então eu vou responder com I. I walk to school. Então, eu caminho para a escola. I walk to school. Number 6, how many lessons do they have? Então, quantas lições, quantas aulas eles têm? They have 12 lessons. 7, what time do you have dinner? Que hora você janta, né? I have dinner at 10. Eu janto às 10 da noite, of course. When do snow leopards hunt? Olha só, snow leopards são aqueles leopardos que vivem na neve. Quando é que eles caçam, né? They hunt in the day. Então, eles caçam durante o dia, ok? Eu falo in the day, durante o dia. E aí é they, porque está escrito lá leopards. E eu sei que o pronome they serve para pessoa, para bicho, para tudo que é plural, né? Então, they hunt, eles caçam in the day, durante o dia, ok? Na sequência aí, pessoal, deixei para vocês agora um exercício que vai estar separadinho como PDF lá, um exercício extra. Vocês vão fazer, pode fazer no caderno, ou então se quiser imprimir e colar também pode, tá? Vai fazer respondendo as perguntas de forma mais completa possível, tá bom? Tem a chave de respostas, mas vocês vão usar ela só para conferir se acertou ou se errou. Se errar, reveja os significados das question words e as regras de uso, tá bom? Porque chega na hora da prova, vocês têm que saber. E lembrem-se, o ano que vem, vocês estarão no 7º ano. Então, tem que saber isso de cor, tá? By heart, ok? See you. Bye.